Oi, gente, de volta aqui com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje de um jeito um pouquinho diferente, não estou aqui aparecendo para vocês, porque tive um probleminha na câmera, então eu recorri ao áudio e botei uma imagem aqui bonita para vocês, né? Mas eu espero que essa mensagem possa chegar a vocês da mesma forma, possa tocar os seus corações e ajudar a quem precisa, né? E lembrando sempre de fazer a prece e a leitura de harmonização antes de iniciar o estudo, né? Para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, para que o estudo aconteça da melhor forma possível. E a gente está aqui no capítulo 7, dando continuidade, né, falando de bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje estudando dos itens 7 ao item 10, falando dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E essa parte aqui, como a gente já vem falando, ela vai continuar se referindo aos humildes, que são os pobres de espírito. Porque, na verdade, são esses que têm o melhor solo, digamos assim, né? Lembrando até a parábola do semeador, são os que têm, os pobres de espírito são os que têm o melhor solo para que essa semente, para que essa palavra de Jesus possa crescer e possa dar bons frutos. E por isso que então essa verdade muitas vezes ela é revelada aos pobres de espírito e escondida, como ele fala, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então é de propósito, né? Vocês podem estar me escutando e falando assim, então Deus escolhe, existe uma escolha entre os pobres de espírito e os doutos, né, como ele fala aqui, não existe uma escolha, na verdade somos nós que escolhemos. E é o nosso orgulho e a nossa vaidade que escolhe por nós. Porque é algo que a gente já vem estudando aqui nos itens anteriores. Se não acreditamos em Deus, se não nos colocamos subordinados a essa inteligência suprema, é porque ainda temos orgulho, é porque ainda temos vaidade. E esse orgulho e essa vaidade vai nos impedir de enxergar o que precisamos enxergar, porque vamos focar nas coisas erradas, vamos estar interessados ainda no nosso egoísmo. Então, a palavra de Deus, ela vai ser semeada, mas ela não vai frutificar. É como se, lembrando a parábola de novo, ela vai cair em solo arenoso ou vai crescer no meio daqueles espinhos. Ela vai até brotar, vai até crescer, mas vai crescer no meio de espinhos. Tudo por conta da cegueira provocada pelo orgulho e pela vaidade. Então, é como ele já fala aqui no início do item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. E olha que interessante, ele fala mais aptos na aparência, porque quem fala bem, quem escreve bem, né, quem é intelectual, passa uma imagem de que vai entender tudo o que está sendo dito. Mas os mistérios, como ele fala aqui, eles muitas vezes não vão ser compreendidos, porque vão fugir a essa forma de entendimento desses doutos. Então, o douto, o intelectual, ele é aquele que muitas vezes vai falar assim: eu só aceito se for assim. Assim do meu jeito, assim do jeito que eu consigo compreender. Se isso escapa à minha compreensão, então não é verdade. Se isso escapa à minha compreensão, então eu não aceito. Então, quando ele fala, então ele continua aqui, é que cumpre-se.
Entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. E para esses, como eles se colocam à disposição de Deus, como eles se humilham, como ele diz aqui, essa mensagem chega, essa mensagem é ouvida. Eu acho que eu falei isso no estudo passado, dando um exemplo de falar com uma pessoa surda, né? Então, eu posso falar com uma pessoa surda, mas eu posso falar com uma pessoa, melhor dizendo, mas se ela tampar os ouvidos ou se ela for surda, né, ela não vai ouvir o que eu estou falando. Ela não vai enxergar, se ela for cega, o que eu estou mostrando. Então, é bem esse exemplo aqui que ele dá. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Então, é como eu estava falando há um tempinho atrás, né? São essas pessoas que se acham, que sabem tudo, acham que sabem tudo, e muitas vezes por isso não aceitam a existência divina, porque foge à sua compreensão. Muitos aspectos fogem à sua compreensão. E por conta disso, eles acabam perdendo. Aprendizados, acabam perdendo ensinamentos que são importantes para a evolução moral. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu, aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então é como se fosse assim: existe um conhecimento que está ali, pronto para qualquer um, ofertado para qualquer um. Mas, infelizmente, não são todos que aceitam ir lá e colher desses frutos. Então, Deus fala: olha, para esses aqui que não estão interessados, continuem pesquisando como ele fala aqui, né? A pesquisa dos segredos da terra, enquanto os segredos do céu eu vou revelar aos simples, aqueles que estão interessados em saber, estão com os ouvidos abertos, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí ele continua: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Basta a gente parar, né, e prestar atenção. Isso aqui até é muito falado em mensagens de Facebook, de redes sociais de um modo geral, né? Que a felicidade está nas pequeninas coisas e o poder de Deus também está nas pequeninas coisas. Mas é que precisamos parar para perceber esses acontecimentos e principalmente mudar a nossa noção do que é bom e ruim. Né? A nossa noção de bom e ruim ainda é muito diferente. Ela é algo que nos traz conforto, é algo que nos proporciona comodidade, então é bom. Quando na verdade isso é muito ruim para a nossa evolução enquanto espírito, né? E da mesma forma, o contrário. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dando que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. E aqui é uma daquelas passagens, eu acho que eu já comentei com vocês em alguns estudos, quando é falado de forma, no Evangelho aparece uma mensagem de forma mais ríspida, assim, né? Parece, vocês têm que sofrer muito antes de chegar a tal ponto, parece algo assim, né? Uma punição, uma coisa mais severa. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que o interessante é que nós saibamos exatamente o que estamos fazendo. É claro que, como ele vai falar aqui na frente, Deus e a espiritualidade, muitas vezes eles podem ter o poder, sim, de mudar alguma coisa na nossa vida, como eu acredito que mudem quando seja necessário. Mas o ideal é que nós, através do livre-arbítrio, possamos fazer as nossas escolhas e aprender com elas. Então, quando Deus não muda, não interfere no nosso caminho de forma, às vezes, muito enfática, não é por falta de amor, não é por falta de caridade. Pelo contrário, é por amor e por caridade. Porque o objetivo maior é ensinar.
O objetivo maior é proporcionar o nosso aprendizado. Porque muitas vezes quando você dá, digamos assim, de mão beijada, né, vamos usar essa linguagem, eu vou receber, eu vou entender. Mas numa próxima vez eu não vou saber fazer de novo, eu não vou saber como me sair dessa situação. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante porque nós estamos progredindo. Nós estamos caminhando rumo à felicidade, rumo a continuar trabalhando, a ajudar os outros. E para ajudar o outro, eu tenho que estar bem. E para estar bem, eu preciso aprender a estar bem. Então é por isso que ele vem com essa mensagem, né? E continua falando, ó, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém, né? Então, assim, existe uma forma para cada pessoa, mas o objetivo não é ceder a uma vaidade de Deus, né? Parece esse Deus, da forma que a gente lê aqui, parece de repente que ele está exigindo algo por uma vaidade, por um capricho. Não. Ele conhece, essa inteligência suprema, conhece o que cada um necessita para evoluir e para um bem maior. E é baseado nisso que ele vai proporcionando, que essa inteligência suprema vai proporcionando as condições da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí no item 10, finalizando, ele coloca assim: perguntar-se-á. Não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? E aí essa pergunta é muito parecida com aquela assim, né? Por que que Deus já não nos fez perfeitos? Se Ele tudo pode, por que que Ele já não nos criou perfeitos e sim perfectíveis? E aí a resposta é a mesma do que a gente está falando aqui nesse estudo. O objetivo não é sair criando espíritos para perfeitos, né? Pronto, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, e superpovoar todas as esferas planetárias, todas os vários reinos, né? É, as várias casas do Pai. Esse não é o objetivo. O objetivo é nos fazer crescer. Então, é claro que ele poderia, né? Assim como ele fala, não poderia por meio tocá-los pessoalmente, fazer uma coisa já retumbante, como ele fala aqui, para chamar a atenção e de repente do nada transformar uma pessoa incrédula numa pessoa totalmente crente ali. E ele fala, é fora, ainda vem outra pergunta, é fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles e aos demais? De que serviria? E uma coisa interessante quando a gente estuda o Espiritismo é o seguinte: é, nada é por acaso, né? E nada também é feito por capricho, nada é feito por orgulho, por vaidade, por parte da espiritualidade superior, né? Que eu estou dizendo. Porque existe um objetivo de educar. Então, de que serviria? Sempre é bom a gente pensar isso, tá? Deus poderia me conceder isso, mas de que serviria? Toda vez que a gente quiser muito uma coisa, eu quero muito um emprego, eu quero muito um namorado, eu quero muito casar, eu quero muito um filho, quero muito uma casa própria, eu quero muito comprar um carro. E aí você pergunta para dentro assim, olha para dentro de você e pergunta: para que isso serviria? Para um bem maior ou porque eu estou querendo me exibir? Ou porque eu estou querendo ceder a uma pressão da sociedade? Ou porque eu estou querendo mostrar para todo mundo que eu sou capaz? E se o objetivo for esse, para onde isso vai me levar? Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual seria o objetivo? Qual seria o objetivo, não? Do que valeria se Deus chegasse e de repente fizesse uma modificação retumbante, algo muito rápido, e essa pessoa do nada começasse a acreditar? No que isso ajudaria esse espírito? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Então, existe isso ainda, né? Às vezes eu tenho uma amiga que a gente conversa assim,
Será que se Jesus aparecesse hoje aqui na Terra, se ele viesse da mesma forma que ele veio há 2000 anos atrás, será que nós acreditaríamos? Porque quando a gente estuda e olha lá atrás, a gente fica chocado, né? Como é que as pessoas não acreditaram em Jesus? Era Jesus. Mas será que se ele aparecesse hoje, nós acreditaríamos? Será que nós não acharíamos que era uma pessoa se passando por ele? Então, precisamos pensar nisso, né? Claro que tem que ter o bom senso, o próprio Espiritismo fala isso pra gente, mas fica aí essa reflexão para aqueles que ainda hoje não acreditam, né? Será que existem provas suficientes para essas pessoas? Ou será que elas não querem acreditar de forma alguma? E é o que ele explica aqui, ó. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Então, a espiritualidade é tão sábia que ela trabalha com uma otimização de recursos, né? Eu acho muito interessante olhar por esse lado. Sabe quando você tem uma criança pequena em casa, ou um amigo que tem uma criança pequena, e aí você quer dar um presente caríssimo, mas aquela criança não vai aproveitar aquele presente porque ela não tem maturidade para brincar com aquilo. E aí você dá mesmo assim, porque você fala, mas eu quero, sei lá, você é padrinho, madrinha, né? Você fala assim, não, mas eu quero, ou pai, mãe, que seja. É, eu quero dar aquele presente porque o meu filho tem que ganhar o melhor presente, só que às vezes é uma criança muito pequenininha que nem vai aproveitar aquilo, nem vai ter noção daquilo, mas tem que ter. E já é diferente, né, de uma pessoa que vai falar assim: olha, eu queria muito dar um presente caro, eu queria muito mostrar para essa criança que eu gosto dela através de um presente caro, mas eu reconheço que ela vai aproveitar melhor esse presente quando ficar mais velha. E a espiritualidade é assim, ela vai nos dando as oportunidades à medida que nós estamos prontos para entender. É claro que muitas vezes pode acontecer da gente não atuar conforme a espiritualidade espera, né? Mas ela tenta. Quando ela vê que a gente está ali preparado para receber alguma coisa, ela tenta e coloca aquela situação na nossa vida. Então, essa situação de assim, por que Deus já não faz isso? Será que Deus não poderia? Se Ele tudo pode, por que Ele já não me dá um carro? Por que Ele já não me dá uma família? Por que Ele já não me dá isso, já não me dá aquilo? Será que a gente está pronto para receber isso? Será que vamos aproveitar da melhor forma ou, pelo contrário, vamos adquirir débitos para essa encarnação e para as próximas? Então, é esse esclarecimento que ele vem trazendo aqui. Necessário é que antes de se lhe destrua a causa do mal. Então, é como um exemplo que eu gosto de dar também quando você está arrumando um armário, né? Não adianta você comprar um monte de roupa nova e colocar dentro do armário se ele está cheio de roupas velhas. Primeiro a gente precisa tirar as roupas velhas, fazer uma reciclagem, fazer uma arrumação para que abra espaço para as roupas novas entrarem. Então, o novo aprendizado, ele precisa entrar quando esse solo, quando esse corpo, quando esse organismo, esse espírito estiverem preparados para receber. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àqueles que seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmo lançar-lhe-se nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, pessoal, esse foi nosso estudo de hoje. Ele fala muito sobre a questão da humildade. É algo que a gente vem falando nos estudos passados e muito sobre a questão de que cabe a nós, a cada dia, um pouquinho de cada vez, no nosso tempo, aprendendo com as lições que nos são impostas e percebendo isso, que as nossas dificuldades, né? Todo mundo que está aí me ouvindo, eu que estou aqui também falando, que de repente estou passando por uma situação, todas as nossas dificuldades, os nossos desafios, eles são para proporcionar o nosso crescimento, para que a gente possa a cada dia deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade
e se colocar nessa situação de humildes, de aprendizes que somos, né? Então, esse estudo fala disso e é uma lição muito bonita, assim, é uma lição que a gente tem que levar realmente para o nosso cotidiano, tentar mostrar para quem está perto de nós sempre, porque de verdade a gente às vezes dá muito valor para coisas materiais e se esquece do principal, né? Se esquece dos aprendizados que estão ali nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades. Então, eu espero que esse estudo ele tenha te ajudado, ele tenha feito sentido para você, que isso possa reverberar dentro da sua alma, desculpa, e que vocês possam ajudar a todos aqueles que estão ao seu redor através dos pensamentos, das boas vibrações. Tá bom, pessoal? É isso. E também lembrando, né? Uma coisa que eu falo no início e acabo não falando no final muitas vezes, mas é importante também nesse final fazer uma prece de agradecimento, agradecendo por esse estudo. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo, me acompanhando, né? Vou tentar o quanto antes voltar a gravar o vídeo com vocês, né? E é isso. Mas espero que vocês gostem. Tô aqui, pelo menos, deixando a minha voz com vocês e emanando sempre as melhores vibrações de paz, de amor e de serenidade. Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!